casamento de contrato. Um estranho que quer ajudar uma estranha. Aí ele propõe um casamento, um contrato, um acordo. 2 anos de casado. 2 anos para ela realizar o sonho dela e 2 anos para eles se conhecerem. 2 anos é o prazo. Depois de 2 anos, cada um vai para o seu lado e é isso. Só que não, né, gente? A gente sabe que casamento por contrato em romance nunca é isso. Então vamos lá para a resenha do meu marrento favorito, Casamento para Um, da Ella Macy. Gente, esse livro começa com o casamento deles, aí começa com uma Rose. Gente, detalhe, já vou dar esse detalhe no início. Eles têm o nome dos personagens do Titanic. E ela vai deixar bem claro, desde o início do livro, que isso não vai dar muito certo, porque o Jack e a Rose no Titanic, o fim foi trágico, né? Então ele é Jack e ela é Rose. O livro começa com os casamentos dele. A Rose lá pensando e analisando por tudo que aquele casamento não é o casamento do sonho dela, por que ela deveria dizer não, por que tá tudo errado, por que ela deveria desistir. E ela tá lá no cartório para casar, mas as dúvidas tá lá na cabeça dela. E tá lá na cabeça dela tudo tal. Aí o casamento é realizado. Tem uma parte no casamento, gente, que ele gira a aliança no dedo dela, que ela fala que a aliança tá larga, e ele fala que ele vai consertar isso. Tem uma cena já engraçada desde o início, e aí eles casam, e aí eles estão voltando para casa, para o apartamento dele, que ela tá indo junto. Só que no carro já fica aquele clima estranho, e ele percebe que ela tá chateada, e aí ele fala assim para ela que aquilo foi um erro. Porque ele percebe que ela tá triste, que ela tá chorando, e ele fala que aquilo foi um erro. E dali ele já manda ela ir pro apartamento, ele vai direto pro aeroporto, ele fica viajando durante uma semana. E durante essa semana, a Rose vai lembrando como ela chegou naquela situação do casamento, como que ela conheceu ele, como que eles se conheceram, como ele propôs o casamento para ela. E por que ela disse sim a esse casamento? Ela disse sim porque ela tinha um sonho, gente. Só quem tem um sonho sabe como é complicado ter um sonho. Ela tinha acabado de perder o tio dela que criou ela, ou mal ou bem, não era aquele tio, mas tinha criado ela. Só que tinha uma cláusula no testamento que ela ia herdar uma propriedade que ela já tinha investido, que ela ia herdar não, que ela tinha investido nessa propriedade, que o tio dela ia alugar para ela montar o café dela, que o sonho dela era montar um café. Então ela já tinha tudo comprado, tudo meio que organizado, mas aí o tio faleceu e os primos queriam tirar isso dela. E na cláusula do testamento tinha uma regra, que se ela se casasse, o prédio, o imóvel onde ela ia montar a cafeteria dela, que estava quase tudo pronto, ia de herança para o marido dela. Então é aí onde o Jack entra, porque o Jack é advogado, ele está por dentro de tudo isso, ele sabe tudo o que está rolando. E é onde ele propõe para ela, ele propõe esse casamento durante 2 anos, e tudo que ela ia fazer para o tio dela, que ela ia pagar o aluguel do imóvel, ela vai pagar o aluguel para ele. Era só um acordo comercial. Só que aí a Rose fala, tá, tudo bem, eu vou topar, só que os 6 primeiros meses eu não vou te pagar aluguel. Então, esses 6 primeiros meses é para mim me estabilizar e tudo tal. Então, eles fecham o acordo aí, e aí onde ela tá lembrando isso enquanto ele tá viajando, e ela tá lá. Quando o Jack volta de viagem, uma semana depois, ele vai pro apartamento, ele tá crente que ela tá morando lá, que ele foi embora e falou, não, ela se mudou para casa, que a gente tem que morar junto, tem que parecer um casamento real. E ele chega no apartamento, ela não tá lá. Ela tá lá na cafeteria, ele vai até lá, ela tá lá trabalhando. Gente, a Rose trabalha tanto, ela trabalha tanto para montar esse café, que ela chega quase a desmaiar de cansaço. E ele chega, gente, essa parte do livro você já vê no início, o primeiro dia que ele vai lá atrás dela, ele já se propõe a ajudar ela. Aí ele viu que ele fez errado no final do casamento, que ele foi viajar,
e largou, não deu notícia, durante uma semana ele não entrou em contato com ela e ele já tá tentando se redimir. E ele chega lá, ela tá tentando pintar, ele todo de terno e gravata, ele é todo elegante, o livro todo, sabe? E aí ele já arregaça, ele arregaça as mangas da camisa e se propõe a pintar, ajudar ela a pintar. E nessa hora ele fala assim para ela que ele não sabe fazer aquilo. E ela acha que ele tá falando de pintar. E ele fala que ele não sabe lidar com ela. Ele não sabe estar casado com ela. Então ele propõe para ela para eles aprenderem junto, porque ele não sabe. Aí ela fala que ela também não sabe, que eles vão aprender junto. Ele convence ela a ir morar no apartamento. E aí ela vai morar no apartamento. Gente, a Rose é muito teimosa, ela sai assim, de manhã na pontinhas do pé para não acordar ele, ela sai de fininho, ela vai trabalhar a pé, ela não pede nada para ele. E ele vai ficando incomodado com aquilo que ela sai de fininho. E aí ela tem uma conversa deles que ela fala assim, ele fala, não, eu sempre sei a hora que você sai de casa. É você que não passa na cozinha para falar tchau para mim. Eu sempre estou lá, que eu também estou me aprontando para ir trabalhar. E nesse vai e vem, só tem um detalhe, ele vai buscar ela no serviço todo dia. Todo dia, quando ele sai do serviço dele, ele passa na cafeteria e busca ela, mas ela chega em casa, ela já vai pro quarto dela, se tranca lá e não sai mais. E é todo dia essa rotina. E vai indo, até que ele começa a aparecer mais durante outros horários. Gente, ele compra flor para decorar a cafeteria dela, ele ajuda ela o tempo todo. E eles começam a construir um relacionamento, uma amizade, só que ele nunca sorri. E durante o livro você vai acompanhando, porque ela fica tão chateada, porque ele é marrento, assim, tipo essa cara marrenta aqui da capa. Ele não sorri, ele quase não conversa, mas ele tem um porquê de não conversar, ele tem um porquê de não sorrir para ela. Ele não quer se envolver, ele não quer se entregar àquele relacionamento, ele não quer que isso evolua. Só que aí ela é terrível, ela começa a conversar com ele chega, não fala com ela, aí ela fala como se fosse ele. Ela cumprimenta ela, pergunta como ela tá, como se fosse ele perguntando, isso deixa ele louquinho. No decorrer dessa história, ele vai cada vez se encantando mais por esse jeitinho meio maluquinho dela, e ele vai escondendo os sorrisos dela. Sempre que ela acha que ele não sorri, ele sorri escondido. Tem uma parte que ela sai de manhã para trabalhar escondido e acontece um incidente com ela, e ele leva ela para o serviço no colo, gente. Essa parte é muito divertida. E ela fica morrendo de vergonha, mas ela machucou o pé e ele não coloca ela no chão por nada. Enquanto ela tá reclamando, esbravejando no colo dele, ele tá rindo, porque ela não tá vendo, e ele tá rindo caladinho. Então você vai acompanhando esses dois, você vai super se divertindo com o relacionamento dos dois. É muito divertido. Só que aí vai aparecer um problema de saúde dela. Que aí, quando aparece esse problema de saúde, que eles resolvem que eles vão fazer o relacionamento dar certo. Que eles não querem mais que seja um fingimento, que aí ele chama ela para o encontro de verdade. Mas aí esse encontro não acontece porque ela fica seriamente doente, aí eles têm que cuidar da saúde dela. E é nessa hora que ele tá lá do lado dela, ele acompanha ela. Ela tem medo de algumas situações, mas ele não abandona ela em tempo nenhum. Ele tá lá o tempo todo. Então aí eles fazem de tudo para o relacionamento funcionar, mas quando parece que tá tudo certinho, o ex dela aparece. E o ex dela joga uma bomba no relacionamento dela. E aí ela vai lá no Jack tirar satisfações. E aí onde você vai descobrir coisas que você não tinha descoberto. O porquê que ele propôs tudo isso para ela. Não foi assim à toa. Ele já tinha uma razão. Ele já tinha um porquê. Lá no início do livro, ela vai perguntar assim para ele como que ela poderia casar com ele, que ele não conhecia ela. Ele fala, eu já vi você, eu conheço você, você que não se lembra de mim. Então você vai descobrir tudo isso, todas essas partes depois que o ex dela fala o porquê que ele casou com ela. E ela vai tirar satisfação com ele e ele fala para ela, não, eu fiz isso, eu propus casamento para você por conta disso e não me arrependo. Eu não me arrependo do que eu fiz e faria tudo novamente.
Então é isso, gente. Se você gostou até aqui, já deu seu likezinho, ó, já se inscreva no canal. E vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro. Gente, eu amo esse livro, eu não posso falar, eu sou apaixonada por esse livro. Um presente muito querido que eu ganhei da minha amiga Ivonete. Eu sou apaixonada por esse casal, eu acho um casal divertido, eles são diferentes, ele é tão marrento, tão sisudo, assim, tão rabugento, carrancudo, que nem ela fala assim, que ela ama as carrancas dele, que ela aprendeu a amar as carrancas dele. E eu acho muito engraçado as partes que ela nota, que ela vai marcando quando ele não deu nenhum sorriso para ela. E quando ele começa a dar o sorriso, ela começa a notar também a quantidade de sorriso que ela recebe dele. O Jack aqui, gente, eu acho ele maravilhoso. Ele agiu errado, de uma forma errada, porque quando ela descobre o que ele fez, ele deixa bem claro que ele não se arrependeu. Ele só apenas não pensou para agir. Na hora ele não pensou, ele só queria ajudar ela. Tudo que ele fez na intenção de ajudar ela. Então ele não parou, não pensou. Na hora ele não pensou. E olha que a secretária dele ainda falou, não faça. Não faça isso, não faça dessa forma. Conte para ela que quando ela descobrir, isso não vai dar bom. Então, quando ela descobriu, realmente não deu bom. Ela brigou com ele, ela saiu brava com ele. Mas aí, gente, ele, fofo como ele é o livro todo, ele foi assim, ele ia lá para a porta lá da loja dela, ele ficava olhando ela, ele esperava ela sair, ele esperava ela ir para onde ela estava ficando, e ele estava sempre acompanhando os passos dela só para proteger ela. E ela não dava a mínima para ele, ela deu o gelo, ela não queria conversar com ele, nada, mas ele não desistiu. Gente, eu adorei ela. Ela é aquela menina que correu atrás, aquela mulher lutadora, ela queria cafeteria, ela trabalhou naquela cafeteria até quase desmaiar, e ela não desistiu, e ela estava sempre lá fazendo tudo sozinha, correndo atrás, e super atrás disso, ela não desistiu. E eu adorei ela, o jeito dela, aquela vibe boa que ela tem. Até quando eles brigaram, que ela resolve dar o gelo nele para ele poder se desculpar, ela é engraçada na hora que ela resolve desculpar. Chega uma hora que ele já tá farto dela não falar com ele, e para ele a pior parte é ela não conversar com ele, e ele pede o divórcio. Gente, e aí, que quando ele pede o divórcio, é que você vê a parte mais engraçada dela. Mas isso eu não vou contar, vocês vão ter que ler. Eu achei muito boa essa parte. E antes de finalizar tudo, gente, esse livro tem um continho. Só que esse conto, vocês não vão achar para comprar. Aqui é o conto estendido que conta o relacionamento deles um ano depois, o que aconteceu com eles depois de um ano que ele pediu divórcio, que a Rose fez o que fez por causa do divórcio, porque será que ela deu o divórcio? O que será que ela fez quando ele pediu esse divórcio? Aí conta o que aconteceu tudo depois desse um ano nesse continho. Mas esse continho eu ganhei de brinde, que é da editora Charme, quando eu comprei uns livros lá, e não é todo mundo que tem, vocês não vão achar para comprar. Isso foi um machado que poucas pessoas têm. Eu super indico esse romance, se você gosta de um romance das pessoas assim, vibe boa e carranca, uma menina que é toda diversão e brincadeira, e um cara que é todo sério e marrento, você vai adorar. Eu super amo esse livro. Então essa é a minha dica de hoje, Casamento para um. É um livro que eu acho que ele devia ser super indicado, é um romance maravilhoso, mas você não vê ele sendo indicado em lugar nenhum. Quase ninguém fala sobre ele. E é um livro muito, muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E antes de eu encerrar, a frase desse livro, que é a frase que eu mais gosto. O Jack, ele não é aquele cara que ele não mede palavras, ele é muito realista. Então, quando ele chegava na loja para ajudar ela, que ela estava toda ferrada, descabelada, cansada, e ela perguntava como ele estava, ele sempre falou como ela estava de aparência física, sem realizar, sabe? Quando ela tá doente, ela passa por um processo de tratamento de saúde, aí ela pergunta para ele, né, porque ela sabe que ele vai ser verdadeiro, que ele falou que ele nunca ia mentir para ela. Ele só mentiu para ela quando foi para casar, gente. Depois ele nunca mais mentiu para ela, ele sempre foi verdadeiro em tudo que ele disse. Aí ela pergunta assim para ele,
o que ele achava dela. E ele fala assim para ela que ela parece a morte, se a morte tivesse um corpo quente, de tão ruim a aparência dela tá. Eu ri muito nessa parte. E aí ela fala que ele faz um bem enorme pro ego dela quando ele fala essas coisas verdadeiras para ela. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Tchau!